Continuando aqui, então, com agendamento ao comparecimento. É, basicamente, quando a gente conseguiu passar aqui pela etapa de atendimento e, de fato, agendar essa pessoa para comparecer na clínica, né? Agendar ali uma avaliação, uma consulta. A gente quebrou objeções dela, a gente agendou por ligação, se for o caso, fez as tentativas de contato, né? Caso tenha sido um lead um pouquinho mais complicado, e a gente conseguiu de fato agendar ele ali para um determinado dia, um determinado horário na clínica. Beleza, o que a gente vai fazer, tá? Para garantir que essa pessoa compareça na clínica. Tá? Isso aí também é muito importante. Tem alguns passos que a gente tem que fazer para a gente conseguir aumentar a taxa de comparecimento, né? Então, o que seriam esses passos, pessoal? Primeiro, formalize o agendamento do horário ao final da conversa. Então, isso aqui é exatamente ainda puxando um gancho do final aqui da etapa de atendimento, né? Aqui da sexta etapa, finalizando o atendimento. Então, puxando um gancho aqui, formalize o agendamento do horário ao final da conversa. Então, fulano, seu horário já está confirmado para o dia, no dia tal, às tal horário para o procedimento tal com o doutor, até lá. Aí você pode, por exemplo, colocar o endereço aqui também, se for o caso, né, para ficar melhor. Então, a primeira etapa é no momento que ela agendou. Então, a gente definiu o horário e tal ali, meio que encerrou que a gente definiu ali que ela vai comparecer no tal dia, a gente mandar só essa mensagem formalizando ali com tudo bem preenchidinho para ficar ali no final da conversa, né, para quando ela olhar também nos outros dias, quando a gente for ali lembrar, confirmar ela, a gente ter também isso aqui bem organizado para saber qual é o momento da avaliação. Beleza, segunda fase é um vídeo da apresentação da clínica. A gente vai mandar isso 2 dias antes, tá? Óbvio, se ela agendou, por exemplo, o outro dia, ela agendou hoje para comparecer amanhã, aí esses 2 dias aqui ele vai ter que ser antes, né? Vai ter que ser no mesmo dia ali que você agendou, você já manda para ela, mas também manda um pouquinho depois ali de você ter mandado essa formalização aqui. O que seria esse vídeo? É um vídeo mostrando a estrutura da clínica, por exemplo, né? Você pode mandar no início do atendimento ou depois de agendar, um vídeo ali mostrando a estrutura da clínica, se tiver, mostrando a unidade, se for o caso, é, a estrutura, sala de atendimento, recepção, fachada, estacionamento, algo nesse sentido, né? Já consegue interagir, aumentar ali a conexão com a pessoa e também serve também como lembrete, né? Obviamente. Então, por exemplo, a pessoa ela marcou ali para daqui 3 dias, óbvio, né? Tem sempre aquela questão, pessoal, na fase de agendamento, de tentar marcar essa pessoa para o mais rápido possível, para no máximo 2 dias. Mas se essa pessoa ela agendou de fato para 3 dias depois, 4 dias depois, 2 dias antes a gente já começa a interação com ela para já ir lembrando ela que ela tem um compromisso com a gente. Então, um vídeo mostrando a estrutura, tá? Um dia antes a gente vai mandar uma confirmação, vai ser de fato uma mensagem ali falando assim, opa, tudo bem, passando para confirmar o teu horário médico. Te exige uma resposta nessa pergunta, nessa mensagem aqui, tá? Então não é uma mensagem que vai falar assim, opa, passando para confirmar teu horário tal. E só. Você vai ter que falar, tá confirmado? Posso confirmar? Posso deixar reservado? Você tem que pedir a interação dessa pessoa, tá? Então, por exemplo, aqui tem até um caso, né? Para confirmar, digite sim, caso queira reagendar, digite não. Ou vocês podem trocar isso aqui para, por exemplo, tudo confirmado, né? Para ficar um pouco mais usual também, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixar um enter, vocês podem dividir isso aqui em duas mensagens diferentes, mas só para ficar claro, né? Então a gente pede ali de fato a confirmação dessa pessoa. Depois vai ter o vídeo do doutor agregando valor, também um dia antes, mas depois da confirmação. Opa, essa pessoa confirmou o horário, então a gente mandou mensagem um dia antes, ela confirmou esse horário. Isso aqui sempre fazendo no início do dia, tá? Essa confirmação aqui. Então, lembra que tem lá na rotina e organização? Sempre as mensagens de confirmação e de lembrete, elas devem ser enviadas no início do dia, 8 horas, 8h30 ali, entendeu? Então, essa pessoa, ela confirmou esse horário, pessoal, ela falou que de fato está confirmado aqui, aí a gente vai enviar um vídeo do doutor agregando valor. Isso aqui é uma das coisas que mais aumenta o comparecimento. A gente mandar um vídeo, o doutor ali na câmera frontal, gravado pelo avaliador, né? O doutor ali que vai fazer a avaliação. Olá, eu sou o doutor, soube que você acabou de agendar e tudo mais. Então, um script ali que a gente passa diretamente para o doutor, né? Vocês podem passar isso aí também para agilizar. Mas ele deve gravar um vídeo na câmera frontal bem natural falando isso, para a pessoa ela pensar, opa, ele gravou um vídeo aqui para mim, né? Ele está contando com o meu comparecimento. Apesar desse vídeo ele não ser personalizado falando o nome da pessoa, ele é um vídeo um pouco mais genérico ali, mas que ele vai falar ali sobre
a importância dele comparecer e tudo mais. A pessoa tem muitos que pensam, opa, ele gravou só para mim esse vídeo. Ou até mesmo quem percebe que não foi gravado só para ele consegue agregar valor de qualquer maneira, né? Então, esse vídeo aqui é para ser enviado depois da confirmação, também um dia antes. Por exemplo, confirmou ali essa pessoa de manhã, à tarde manda esse vídeo, ou no horário de almoço, enfim, né? Eu acho que deu para entender até aqui. Depois, a fase 5 é um lembrete. Vocês podem ver que tem bastante fases, tá, gente? Não é à toa, tudo tem que seguir todas essas fases aqui, tá? Talvez o que seja o menos relevante aqui seja o vídeo de apresentação da clínica, que nem todas as clínicas têm. Mas sempre tentar seguir todas as fases se a gente quiser ter uma taxa alta de comparecimento, né? E aí aqui da fase 5 então, continuando o lembrete, no início do mesmo dia da avaliação. Então, até a fase 4 é o que acontece antes do dia da avaliação. Na fase 5 é o grande dia, né? Então, opa, bom dia, tudo bem? Estou entrando em contato para lembrar do seu comparecimento hoje, em tal horário. Aí é um lembrete, entendeu? Não é mais uma confirmação. Mas se vocês quiserem até perguntar, opa, tá combinadinho, até daqui a pouco, vai vir, né? Se vocês quiserem perguntar também não tem problema. Mas aqui a ideia é que seja mais um lembrete, né? Porque ela já confirmou um dia antes, já recebeu um vídeo, então até ali, teoricamente, ela já vai comparecer, né? Se ela confirmou. Se ela, se ela não confirmou aqui, existe grandes chances dela não comparecer, tá? Se ela não confirmou aqui na fase 3, não digitou um sim, não falou para confirmar, aí o que eu recomendo vocês fazer? Ligar para ela. Ligar, ela não respondeu a confirmação um dia antes, liga para ela no final do dia. Tá confirmado o horário para amanhã, né? Então, fazer isso aí, tá? Sem querer voltar aqui na fase 3 para não ficar uma confusão, mas basicamente isso na fase 3 depois na fase 5 aqui é de fato um lembrete para ela. E aí a fase 6 que é a última fase, é o segundo lembrete, também no dia da avaliação, só que uma hora antes. Por exemplo, ela marcou um horário ali para as 11 da manhã, 8 horas da manhã você envia o lembrete, falando, opa, tudo bem, aqui passando para lembrar. E uma hora antes vocês lembram de novo, porque pode ser que essa pessoa esqueceu, ou também para ela já se organizar. Então manda uma hora antes, opa, falta só uma horinha para nossa avaliação aqui na unidade. Para nossa avaliação aqui na clínica, melhor, né? Vou colocar aqui na clínica. Estamos te esperando para deixar tudo ainda mais incrível. Até já. Só um lembretezinho ali tal para lembrar que a gente está esperando ela e tudo mais. Então, para ficar tudo bem claro. E nada disso aqui eu acho que é demais, tá? Nada vai encher o saco da pessoa a gente fazer todas essas fases aqui. É bem tranquilo, a gente respeitando os momentos ali e a gente vai fazer com que a pessoa ela esteja animada e quente ali para chegar e fazer uma avaliação na clínica, sabe? Se a gente só manda uma mensagem um dia antes ali, opa, tá, amanhã você tem uma avaliação aqui, pô, acaba que é muito pouco, sabe? A pessoa não dá muita atenção, esquece. Então, quando a gente pede a interação dela, se ela não responder, a gente liga para ela, a gente manda mais um vídeo do doutor, a gente lembra ela no início do dia, lembra ela uma hora antes. Opa, essa pessoa vai ver que de fato a gente está esperando ela e ela vai criar um senso de compromisso muito maior. Beleza? E então seria isso, as 6 fases, né? Dentre o comparecimento até o dentre o agendamento até o comparecimento. E depois é quando ela chegou na clínica, né, pessoal? Então aqui só passando algumas recomendações bem simples, né, para a gente ter também isso aqui bem organizado. Preparar para o comparecimento, né? Então minimize o estresse do antes de chegar, né? Do lead antes dele chegar. Então, assim, pergunte como que ele vem, se ele vem de carro, informe que há estacionamento exclusivo, se for o caso, forneça detalhes da rua, do edifício, que às vezes é uma sala que tem algum atendimento, por exemplo, é um prédio comercial e tem que passar por uma recepcionista do prédio e não da clínica, né? Atende-se a fatores externos, clima, trânsito, se precisa de algum acompanhante, se precisa receber essa pessoa lá embaixo, às vezes, né, como eu falei, é um prédio, precisa ir lá buscar essa pessoa. Então, tudo isso, pessoal, vocês têm que minimizar o estresse do cliente para ele chegar e não estar estressado, né? Porque aí, às vezes ele pega trânsito, aí ele chega, ele não encontra a sala, aí ele não, né, não é atendido da forma que ele gostaria, ele já chega para fazer uma avaliação estressado. A chance desse paciente fechar é muito menor. Então a gente precisa que isso aqui esteja bem alinhado. Beleza? E, obviamente, quando ele chegar de fato na clínica, né, depois que a gente preparou para o comparecimento dele, conversou ali tudo direitinho, a gente vai recepcionar ele com excelência, né? Aquela coisa, detalhes importam. Cause uma boa impressão,
aborda ele de forma ágil, personalizada, já chama ele pelo nome, tem uma linguagem corporal, uma postura, uma vestimenta bem adequada, tenha ali simpatia, empatia genuína para falar, para mostrar a clínica, né? Então, para de fato mostrar ali para ele que você está interessado em ajudar, né? E fornece informações sobre tempo de espera previsto, né? Se for o caso, vai ter que ter algum atraso ali no atendimento e tal, você tem que esperar mais 10 minutos, manter ele informado, porque senão simplesmente acaba que atrasa 20 minutos, né? Por algum erro ali de agenda, alguma coisa que aconteceu, algum imprevisto e não avisa ele tem que ficar 20 minutos ali sentado. Olha, durante esses 20 minutos tenha certeza que ele não vai ficar muito satisfeito também. Então, se a gente conseguir pelo menos avisar ele, já minimiza isso aí também. Beleza? E o ambiente da clínica também, acho que não precisa nem falar, mas é importante que deixar claro, na organização, limpeza, decoração, a preocupação com o som na televisão, com a temperatura do ar-condicionado, o aroma, a iluminação, o conforto que tem ali na clínica para esse paciente ser recebido. Oferecer uma água para ele, um café, o acesso do Wi-Fi, tudo isso ajuda a deixar essa pessoa mais confortável, mais satisfeita com a clínica até o momento em que ela, né, chegar ali dentro da sala de atendimento para fazer uma avaliação. Então, tudo isso eu tenho certeza para vocês, que se a gente conseguir alinhar isso aqui antes, a gente vai conseguir ter uma taxa de comparecimento muito melhor, né? Seguir essas fases aqui de agendamento e também quando ele chegar na clínica a gente conseguir preparar e mostrar que existe um diferencial, eu também garanto que essa pessoa vai estar mais inclinada a fechar um procedimento depois da avaliação, porque ela de fato viu um valor no teu atendimento, na forma que você tratou ela até aquele momento, tá? Então, essa fase aqui do agendamento ao comparecimento é extremamente importante. Sigam a risca, né? E é isso, né? Acho que ficou tudo bem claro. Beleza, pessoal? Então, essa aula fica por aqui. Obrigado.